Nessa aula eu vou falar sobre raciocínio lógico e vou aproveitar e falar também sobre estratégias de aprendizagem. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você testar seus conhecimentos, beleza? Então depois da aula, acesse aí o link na descrição do vídeo. Então vamos lá. Bem, vamos resolver algumas questões de lógica, mas antes vamos dar uma revisada aqui na tabela verdade. Então aqui tem a tabela verdade, né? Ou seja, como funciona os conectivos lógicos. Então tá aqui o I, P e Q, aqui é o OU, aqui representa o OU exclusivo, ou seja, ou P ou Q. Aqui é a condicional, ou seja, se P, então Q. E aqui é a bicondicional, ou seja, P, se somente se, ou se só se, Q. Então observe, quando você está estudando, você tem três maneiras de colocar informação na sua cabeça. Ou você entende, ou você usa alguma técnica que ajude você a colocar essa informação na cabeça, como por exemplo uma mnemônica. Ou por repetição, de tanto ver aquela informação, você vai acabar memorizando, beleza? Então olha só, eu escolho o caminho do entendimento. Então quando você entende, quando faz sentido, aquela informação dificilmente vai sair da sua mente, beleza? Agora, se eu percebo que eu vou gastar muita energia, que eu vou gastar muito tempo para colocar aquela informação na cabeça, aí eu posso analisar a possibilidade de criar algum mnemônico, alguma coisa que ajude a memorizar aquela informação. E na pior das hipóteses, o que é que vai acontecer? Se eu não conseguir nenhuma mnemônica e não conseguir entender, na pior das hipóteses, eu posso usar a ideia da repetição. Ou seja, de tanto eu ver aquilo ali, se eu ficar vendo com frequência, aquela informação vai ficar na minha cabeça, beleza? Por que eu estou falando isso? Observe. Então aqui, por exemplo, a gente vai resolver algumas questões envolvendo equivalência e negação de proposições. Então aqui, ó, na tabela verdade, tem como funcionam os conectivos lógicos. E aqui a gente tem, ó, a condicional, se P, então Q. Então você vê que a condicional ela é verdadeira em todos os casos, menos nesse daqui, ó, que é quando P é verdade e Q é falso. Então olha só, por exemplo, aqui no caso da condicional, uma mnemônica bastante usada pelos concurseiros é a Vera Fish, ou seja, quando o P é verdade e o Q é falso, ou seja, Vera Fish, então a condicional é falsa. Nos outros casos, ela é verdadeira. Então você tem isso aqui, ó. Quando o P é verdade, ou seja, verdade, levando em falso. Então, quando o P é verdade e o Q é falso, isso aqui vai ser falso, que é a Vera Fish. Vera Fish. Então, essa é a mnemônica. Então, essa é uma opção, você usar uma mnemônica. E na pior das hipóteses, você teria a ideia de repetição. De tanto ver a informação, você ia colocar na cabeça, beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar essa proposição. Ó. Se sou de Maceió, então sou alagoano. Então, isso aqui, verdade. Então, olha só, vamos analisar qual seria a proposição equivalente a essa aqui. Então, olha só, a condicional, ela tem duas equivalências. Então, vou escrever aqui, ó, A, se A, então B, tem duas equivalências. Tem essa daqui, que eu vou escrever agora. Se A, então B é equivalente a não B. Se não B, então não A. Então não A. Ou seja, a equivalência dessa condicional seria o quê? Se não sou alagoano, então não sou maceioense. Ou seja, a proposição A aqui representa sou de Maceió e a proposição B aqui, ó, representa que sou alagoano, beleza? Então você vai inverter e vai negar essas proposições. Ou seja, ficou se não sou alagoano, então não sou de Maceió. Agora veja como é fácil você entender isso aqui. Se sou de Maceió, então sou alagoano, eu posso representar essa proposição da seguinte forma: se sou de Maceió,
Ó, se sou de Maceió, então vou colocar aqui, ó, se sou de Maceió, então sou alagoano. Então sou alagoano. Então tá aqui, ó. Então posso usar esse diagrama para fazer a representação de que se sou de Maceió, então sou alagoano, beleza? Ou seja, se sou de Maceió, então sou alagoano, é equivalente a dizer que todo maceioense é alagoano. Então, eu estou usando aqui uma representação do tipo todo A é B, beleza? E desse jeito fica muito fácil você entender a equivalência da condicional. Por quê? Se todo A é B, você enxerga aqui, ó, nitidamente que se não B, então não A. Você enxerga isso nitidamente. Ou seja, se o cara está aqui fora, se o cara está aqui, então não tem como o cara estar dentro de A. Beleza? Ou seja, se eu não sou alagoano, então eu não sou de Maceió. Se eu estou aqui fora, não tem como ser de Maceió. Beleza? Então, por esse diagrama, facilmente você entende essa equivalência. Agora, a condicional, ela tem uma outra equivalência. E a outra é a seguinte, ó. A, se A, então B, se A, então B, é equivalente. Eu estou usando o sinal de igual. Você pode usar o sinal de igual, ou se você quiser, você usa o sinal de equivalente, que é esse daqui, o sinal de equivalência. Então, se A, então B é equivalente. Então, está aqui ó, o sinal de equivalência a não A ou B. Ou B. Ou se você quiser usar símbolo, vai ficar assim, ó. Se você quiser usar símbolo, vai ficar não A. E o ou é esse símbolo aqui, ó. Ou B. Beleza? Então tá aqui a equivalência da condicional. Então veja, ó, a condicional ela pode ser reescrita como uma condicional e ela também pode ser reescrita como uma disjunção, ou seja, usando o conectivo ou. Beleza? Então essa daqui a gente consegue enxergar facilmente usando o diagrama. E essa daqui? Essa daqui, alguns concurseiros usam a mnemônica Neymar. Alguns concurseiros usam a mnemônica Neymar. Neymar. Ou seja, nega a primeira e esse Y aqui, ó, lembra esse símbolo. Então, nega a primeira ou mantém a segunda. Então, Neymar, alguns concurseiros usam essa mnemônica para lembrar de que a condicional também pode ser escrita dessa forma. Nesse caso, eu não gosto muito dessa mnemônica. Por quê? Porque eu fico em dúvida se Neymar é a negação da condicional ou se Neymar é a equivalência. Então, não curto muito essa mnemônica. Eu prefiro o seguinte, partindo das leis de Morgan, o que são as leis de Morgan? A lei de Morgan é o seguinte, ó, é a negação do I, é a negação dessa estrutura aqui, ó, e a negação do OU, dessa estrutura aqui, ó, é a negação dessa estrutura aqui, tá? Então, isso aqui são as leis de Morgan, beleza? Como é que você faz a negação dessa estrutura? Você faz o seguinte, ó, você faz o seguinte, nega a primeira, ou seja, vai ficar assim, troca o I pelo OU e nega a segunda, então vai ficar assim. Isso aqui para mim é bem tranquilo ficar na minha mente. Por quê? Porque é semelhante à propriedade distributiva, né? Ou seja, eu aplico o símbolo de negação a esse elemento, aplico a esse elemento e aplico a esse elemento. E aí só é lembrar que quando aplicar o I, eu vou trocar o I pelo OU. Essa é a ideia. Então aqui, ó, então você distribui, né? Então você aplica esse elemento, vai ficar o que? A negação de A. E aqui você troca o OU pelo I. Então você aplicaria esse elemento, trocando o OU pelo I. E aplicaria esse elemento aqui. Ou seja, aplicaria essa proposição. Então ficaria dessa forma aqui. Beleza? Agora, olha só. Vou usar então as leis de Morgan para deduzir essa equivalência aqui, ó. Como? Observe. A gente já viu que a condicional ela só é falsa na Vera Fish.
ou seja, verdade levando em falsidade, isso aqui é falso. Isso aqui a gente já viu, beleza? Então, o que é que acontece aqui, ó? Maceió aqui é representado pela letra A, essa proporção aqui, ó, sou de Maceió, a gente representou ela pela letra A, e sou alagoano, a gente representou pela letra B. Então significa o quê? Então, olha só, supondo que essa proporção aqui é verdadeira, como é que a gente acha a negação dela? Basta eu fazer ela ser falsa. E como é que a gente faz isso? Ela seria falsa se o camarada chegasse para mim e falasse o seguinte, ó: sou de Maceió e não sou alagoano. Então, se ele fala isso para mim, isso aqui é um absurdo, né? Ou seja, isso é falso. Ou seja, isso aqui é a negação, da condicional. Então, isso aqui é a negação da condicional A, então B. Beleza? Então, partindo disso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente está vendo que a negação da condicional, ela é A e não B. Então, a negação dessa condicional é escrita dessa forma aqui. Beleza? A e não B. Tem alguns concurseiros que usam a mnemônica mané, ou outros usam ainda essa mnemônica aqui, ó, mané, que também eu não gosto, porque eu não sei se isso aqui é a negação ou a equivalência. Então, também é uma mnemônica que eu não gosto. Então, observe. Eu vou fazer o quê? Eu vou negar ambos os membros, ó. Então, negando isso aqui, ó. Então, para isso, ó, você tem que lembrar que a negação, ó, você tem que lembrar que isso aqui é equivalente a isso aqui. É equivalente a isso aqui. Beleza? Então, logo, quando eu negar isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar se A, então B. Tá? Se A, então B. Ou seja, estou usando esse fato aqui. E quando eu negar o segundo membro, vai ficar o quê? Então, vou anotar aqui, eu quero negar o segundo membro, que é A e não B. Aí fica fácil, né? Por quê? Porque no segundo membro, a gente vai usar a lei de Morgan. Então, vai ficar o quê? Ó, distribuindo, vai ficar, nego aqui a primeira, troco o I pelo OU e nego essa daqui. E a gente já sabe, ó, que negar isso aqui é o quê? É usar essa propriedade, ou seja, a gente quer isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o quê? É B. Então, ó, vai ficar não A ou B. Não A ou B. Então, acabamos de demonstrar que a equivalência da condicional pode ser escrita dessa forma. Então, olha só, uma outra maneira que você poderia usar para demonstrar essas equivalências, ou seja, essa daqui, as leis de Morgan e essa daqui, seria uma tabela verdade. Agora vamos resolver as questões. Ele quer a negação dessa estrutura aqui. Então você vê, ó, que é uma estrutura que tem o OU, então logo só é aplicar o quê? Lei de Morgan. Então, lei de Morgan, ou seja, ele quer a negação de uma estrutura desse tipo aqui, ó, A ou B. Ele quer a negação de uma estrutura desse tipo. Então, vai ficar o quê? Só aplicar a lei de Morgan, então vai ficar não A, troco o O pelo I, não B. Então, logo, qual a resposta correta? Então, olha só, ele disse aqui, ó, hoje eu corro 15 km. Então, vai ficar o quê? Não corro 15 km e não faço 1000 abdominais. Então, logo, a resposta correta seria a letra C. A letra C, beleza? Então, nega a primeira, troca o O pelo I e nega a segunda. Lei de Morgan, beleza? Então, vamos lá, ó, mais uma questão. Ele quer o que aqui? Ele quer a negação dessa estrutura aqui, ó, que tem o I. Então, ele quer a negação de algo desse tipo aqui, ó. Negação de A e B. Então, só é aplicar o que? Lei de Morgan. Então, vai ficar o que? A negação da primeira, troca o I pelo O e nega a segunda.
Beleza? Então vamos lá. Então nega a primeira. Então ele diz aqui, ó, Renato viajou. Então logo, Renato não viajou. Renato não viajou. Então essa daqui diz que Renato viajou, já não é a letra A. Essa daqui diz que Renato viajou, também não é a D. E essa aqui, ó, pode ser, Renato não viajou. Renato não viajou ou. Então a estrutura aqui tem o ou, aqui tem o i, ó, já não é. Beleza? Então também não é a letra B. Então a gente fica entre C e E. Então, ó, Renato não viajou, troca o i pelo ou. E aqui ele diz o quê? Que não telefonou. A negação de não telefonou é o quê? Telefonou, ou seja, ele telefonou para a mãe. Então, logo a resposta correta é a letra C. A resposta correta é a letra C. Beleza? Então, nega a primeira, troca o i pelo ou e nega a segunda. E a negação de não telefonou para a mãe é telefonou para a mãe. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Mais uma questão. Ele quer o quê? Ele quer a proposição equivalente. Então, observe, ele deu uma condicional. E aí, a condicional, ela tem duas equivalências. Quais são? Então, vamos lá. Ó. A condicional, ela pode ser escrita da seguinte forma. Pode ser escrita desse jeito aqui, né? Negando a segunda. Porque, ó, você tem se, então. Então, essa parte do se é o que a gente chama de hipótese. Essa aqui, ó, é o que a gente chama de tese. Então, você nega a tese. Você nega a tese. Tá? Você nega a tese, você nega o consequente. E depois nega o antecedente, que seria o A. Beleza? Então, dessa forma aqui, que é a forma fácil, que a gente pode enxergar usando o diagrama. Beleza? E tem uma outra maneira. Qual seria a outra maneira? Para lembrar da outra, eu faço a negação. Então, a negação da condicional, ela é fácil, porque você lembra da Vera Fish. Ou seja, mantém a primeira e nega a segunda. Beleza? Mantém a primeira e nega a segunda. Agora, para achar a outra equivalência, só é negar ambos os membros. Então, vai ficar o que aqui? Ó? Vai ficar A, então B. Vai ficar A, então B. E quando você negar o segundo membro, usando a lei de Morgan, vai ficar o quê? Não A ou B. Ou B, porque a negação disso aqui vai dar B. Beleza? Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó. Se o tapete é maior que a sala, então ele não cabe num quarto. Então, vou logo procurar nas alternativas essa forma aqui. Se não tiver, vai ter essa. Tá? Então, vou procurar essa daqui. Então, o que a gente faz? Nega a tese, né? Nega a segunda parte. Então, ele diz aqui, ó. Ele não cabe num quarto. Então, a negação disso seria o quê? Ele cabe no quarto. Então, eu tenho que iniciar a minha proposição equivalente da seguinte forma. Ó. Se ele cabe no quarto. Se ele cabe no quarto. Então, vamos lá. Ó. Se ele cabe no quarto. Ou seja, se o tapete, né? Se o tapete não cabe. Então, aqui, ó. Se o tapete é menor, não. Se o tapete cabe no quarto. Então, já começou correto. E depois nega o antecedente. Então, ele não é maior. Então, aqui ele diz o quê? Que ele é maior. A negação de é maior é essa daqui, não é maior. Então, logo, a alternativa correta é a letra E. Então, sempre que eu analiso as alternativas, eu analiso primeiro essa daqui, porque é o que aparece mais vezes, tá? É o que aparece mais vezes, beleza? Então, vamos lá, ó, mais uma questão. Ele quer o quê? A equivalência da condicional, ou seja, do se, então. Então, você tem que lembrar que a condicional ela tem duas equivalências. Tem essa aqui, que é bem fácil, né? Só lembrar lá do esquema dos diagramas, né? A levando em B. Isso aqui é o quê? É equivalente a não B, ou seja, nega o B e nega aqui, ó, o A, ou seja, vai ficar dessa forma. E quem é a outra? Quem é a outra, né? Porque a condicional ela tem duas equivalências. Quem é a outra? Para lembrar da outra, eu faço o seguinte, ó. Então, o que eu faço, ó? Eu lembro que a condicional ela é falsa na Vera Fish. Ou seja, a negação da condicional é o quê? É lá na Vera Fish. Então, ó, mantém a primeira, né? Mantém a primeira e nega a segunda.
Ou seja, Verafish, ó, Verafish, verdade, e aqui, ó, aqui falso, tá? Então essa é a ideia, beleza? Então, partindo da negação da condicional, eu vou conseguir a outra equivalência, né? Porque só é aplicar a lei de Morgan. Então, quando eu negar aqui, vai ficar o quê? Quando eu negar o primeiro membro, vai ficar A, então B. E quando você for negar o segundo, só é aplicar a lei de Morgan. Ou seja, nega a primeira, troca o I pelo OU e nega a segunda. Quando você negar isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar apenas o B. Beleza? Então você tem essas duas equivalências. Você tem essa daqui, você tem essa daqui. Então a condicional pode ser escrita dessa forma ou dessa daqui. E essa daqui é fácil, né? Só é lembrar lá do diagrama, beleza? Só é lembrar do diagrama. Então essa daqui é fácil. Então olha só, quando eu faço a análise das alternativas, eu vou primeiro procurar essa daqui. Se não tiver, aí eu vou partir para essa, beleza? Então vamos lá. Então vamos procurar nas opções. Então começa como? Se meu time do coração não ganhar. Então, ó, se meu time não tem, né? Ó, não tem. Se meu time do coração não ganhar, aqui tá ganhar. Então já sei que ele escreveu essa daqui. Então vou procurar agora o OU. Procurando o OU, ó, então essa daqui não tem o OU, então já não é, porque se fosse teria que ser dessa forma aqui. Essa daqui também não tem o OU, tá? E essa daqui, ó, não tem o OU. Então só sobrou a letra B. Então essa foi muito fácil, né? Só sobrou a letra B. Ou seja, observe, ó, que ele vai seguir essa estrutura aqui, ou seja, vai negar a primeira, ou seja, qual é a negação dessa parte aqui, ó? Qual é a negação? Então ele diz aqui, ó, hoje é quinta-feira. Então ele tem que começar com hoje não é quinta-feira. Então tá aqui, ó. Coloco o OU e repete a segunda. Repete a segunda proposição, beleza? Então você vê que ele escreveu dessa forma aqui, beleza?